todos que nesta manhã está aqui para assistir e participar da EBD, Escola Bíblica Dominical, aqui pela AD Confresa. A AD Confresa tem como presidente de campo o pastor Enio Rodrigues Silva e pastora Kézia Alves. E nós estamos aqui para apresentar a lição desse dia 21 de março de 2021, lição 12. A lição 12 que vem com o tema Testemunhando a Grandeza de Deus. E eu chamo você para que acompanhe ponto a ponto, porque Deus tem muito para nos ensinar nesta manhã através desta lição. E eu estou aqui como a ferramenta do Senhor para realizar esse trabalho. Eu, pastor Sérgio Roque, estamos aqui nesta manhã. E eu convido a todos para que façamos uma oração para iniciarmos esta lição. Amado Deus, Pai querido, Senhor da glória, em nome do teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo, pela graça do teu Espírito, clamamos a ti a permissão para realizar e ministrar essa lição, e que o Senhor venha nos usar poderosamente aqui, e que nada seja de nós, mas de ti, Senhor. E que o Senhor venha operar grandemente, falar no coração daqueles que estiverem conectados ou que virão depois também esta lição, que ouvirão e assistirão em nome de Jesus. Que o Senhor opera e que essa lição venha para contribuir em nossos corações de forma tremenda para o nosso crescimento espiritual, para o avivamento da nossa fé. Deus da glória, vem ser conosco em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, como eu já disse, a lição que nós temos aqui nesta manhã, testemunhando a grandeza de Deus, lição 12. Essa lição também, faz parte desta revista maravilhosa, que tem aqui como comentarista o bispo Abner Ferreira, presidente da CONEMAD do Rio de Janeiro, Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Estado do Rio de Janeiro, presidente da Catedral Histórica das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, terceiro vice da CONAMAD, advogado, bacharel em teologia, escritor, articulista e conferencista. E esta lição, não só essa lição, mas essa revista, o tema dela inteiro tem sido maravilhoso para trabalhar, para ler, para aprender, para avivar a nossa fé. Esther, a soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo. E a lição de hoje, testemunhando a grandeza de Deus. Amados, aqui no texto áureo, a palavra diz assim: e o mandado de Esther estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se num livro, Esther 9, versículo 32. Na verdade aplicada, somente confiando no Senhor podemos superar todas as afrontas que nos advêm do diabo. Os objetivos da lição é ensinar que Deus continua protegendo o seu povo, destacar que Deus ainda continua o mesmo, considerar que precisamos celebrar nossas vitórias. E no texto áureo, o texto de referência está assim, do versículos 20, 21, 26 e 28. No livro de Esther, a partir do capítulo 9 ali. Versículos 20, 21, 26 e 28. Olha só. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou as cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe. Versículo 21. Ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos. Versículo 26. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso,
e do que lhes tinha sucedido. Versículo 28, e que estes dias seriam lembrados e guardados por toda a geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Amém? Então nós vamos trabalhar hoje esse texto com esse tema, testemunhando a grandeza de Deus. Amados, a verdade é que testemunhar a grandeza de Deus é tremendo, porque a grandeza de Deus não tem limite, já começa por aí, né? Não tem limite para aqueles que têm fé. Tudo é possível ao que crer. E nós estamos aqui então para trazer, a partir da história do livro de Esther, os testemunhos das vitórias concedidas àquele povo. Na introdução da revista, da história, da lição, nós vamos entender que, olha só, através desta lição, veremos que as pessoas passam por momentos de dor, medo e sofrimento. Com Esther não foi diferente, mas Deus transformou seu sofrimento em alegria. Essa história de Esther, eu posso dividir ela em duas fases, tá? Em duas fases. Primeiro, a fase da luta, da provação. E segundo, a fase da vitória. Primeiro, a conduta do servo de Deus diante da luta em nome do Senhor. Segundo, a conduta do servo de Deus após a vitória, né? Depois da vitória diante do Senhor também. Tem tudo isso. E é neste sentido que nós vamos trabalhar nesta manhã. Testemunhando as grandezas de Deus. No tópico 1, é interessante a introdução do tópico 1, que fala, vencendo os inimigos. Amados, as vitórias são decorrentes da submissão ao Senhor. Eita glória! É tremendo isso aqui, amados. Submissão ao Senhor. Temos ensinado durante toda esse trimestre, nesta lição, a importância da comunhão de Deus, a importância do crer, a importância da confiança no Senhor. E vamos trabalhar aqui também a questão da submissão ao Senhor Jesus. Saber que a Ele toda a honra e toda a glória. É Ele que nos concede tudo. A palavra do Senhor diz, no livro de Deuteronômio 28, assim, olha. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Isso aqui foi uma determinação de Moisés ao povo de Israel quando saiu do Egito. Uma promessa de Deus. Mas eu tenho outra, aleluia. Eu tenho outra aqui. Lá em 2 Crônicas 7,14, a palavra do Senhor diz assim, olha só. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amados, é importante que entendamos com esta questão da vitória para vencer os nossos inimigos, as nossas batalhas, lembrarmos que toda batalha que temos à nossa frente, toda a adversidade que vem contra nós, que vem para impedir o nosso caminho, ela é lançada pelo diabo, pelo inimigo de nossas almas. E que se você quiser vencer em Deus, é importante, e eu já falei isso em outras lições, que entremos com a nossa parte, com a nossa contrapartida, que é com a nossa fé, a nossa ação de fé, a nossa confiança em Deus. Ninguém citado aqui que venceu sozinho. Sempre foi por Deus e não mudou. Continua o mesmo.
A igreja do Senhor, ela só vence se Deus estiver no propósito. Se Deus não estiver, não vence. O servo de Deus só vence se Deus estiver no propósito. Se não estiver, não vence. Aleluia. Davi, Josué, Sansão e outros venceram seus inimigos em virtude de o Senhor lutar ao lado deles. A batalha de Josué, venceu aquela batalha sem disparar um tiro, sem lançar um arco, sem lançar uma flecha. Deus. Davi não tinha estrutura física nenhuma para enfrentar o Golias, nenhuma. Mas ele tinha algo que ninguém tinha ali, ninguém em Israel, naquele momento, naquele dia tinha, que era a convicção de que Deus estava com ele. E venceu. Então, entendamos que para vencer as nossas batalhas, as nossas lutas, é preciso que tenhamos convicção e tenhamos comunhão com o Senhor nosso Deus. Isso é importante. Isso é importante. Isso é importante. E saber, ter a convicção, não esquecer disso em momento algum, que toda adversidade, toda luta que vem, todo o inimigo que se levanta contra você, ele advém do diabo. É inimigo. 1 Pedro 5,8 fala assim: ó, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Ei, é dele tudo que se levanta contra você. Tudo. Então devemos confiar na proteção divina, pois o Senhor nos guarda de forma especial. No Salmo 17, versículo 8 está esse versículo: o Senhor nos guarda de forma especial. Capítulo 17, versículo 8: guarda-me como a menina do olho e esconde-me à sombra das tuas asas. Você está escondido à sombra das asas do Senhor. Ei, você só sai daí se você quiser. A única pessoa que te tira de debaixo das sombras das asas do Senhor é você. É isto. No 1.1, a surpreendente ação de Deus. Deus, desde o início, Deus já age de forma surpreendente. Primeiro, escolhendo um povo para ser o povo dele. Em meio a todo o povo que tinha na terra, que já vinha da geração de Adão e Eva, Deus elegeu Israel. Olha, já agiu de forma surpreendente. Ao vermos a história de Mardoqueu e de Esther, percebemos que Deus tinha um propósito na vida dos dois. É interessante essa questão, porque quando Deus elege ou planeja uma vitória para o seu povo, ele elege alguém para encaminhar essa vitória. E nós temos vários testemunhos na Bíblia, vários, mais vários mesmo. E interessante é que tem personagens, tem pessoas que às vezes dificulta o agir de Deus na vida dele para realizar o projeto. Mas tem pessoas que faz tudo certinho, como Mardoqueu e Esther. Tem pessoas que faz tudo certinho, mas tem gente que complica tudo. E tem uma missão, e Deus o elegeu para aquela missão. É interessante essa observação, amados. Olha só, era um projeto como o qual ambos jamais sonhavam. Ei, Deus sonha coisas pra gente, planos pra gente, que nós não sonhamos, mas Ele sonhou e Ele planejou.
E o que ele sonha é melhor, sempre é melhor. Deus trabalhou esse projeto na vida de Esther desde o nascimento dela. Também da mesma forma com Mardoqueu. Esther, logo que nasceu, perdeu pai e mãe, ficou órfão. E Deus planejou o quê? Tudo diferenciado ali naquela vida dos dois. O primo Mardoqueu assumiu como filha a sua prima, sua priminha, e educou ela, e cresceu ela nos ensinamentos do Senhor, debaixo das determinações de Deus. E Deus foi traçando o caminho dela a partir dali. Então tinha uma relação de confiança muito grande entre Esther e Mardoqueu, Mardoqueu e Esther, como pai, filha e mãe e filha. Até que quando chegou a moça Esther, bonita, a judia, foi escolhida também para ir participar daquele evento, para a escolha da que seria a substituta de Vaste. E quando o rei viu, se apaixonou por Esther. Olha o plano de Deus. Olha o plano de Deus. Na verdade, Esther não poderia nem participar porque era judia. Mas houve uma exigência que ela participasse. Eles não sabiam que ela era judia. E o que uma judia estava fazendo ali naquele lugar? Não é? Certo é que quando terminou o exílio de Israel, porque quando o exército persa tomou a Babilônia, passou a dominar como província, então o rei persa libertou Israel. Muitos voltaram para sua terra, mas muitos ficaram ali na Pérsia. Por isso Esther estava ali como judia. Esther então se tornou rainha. E uma rainha fiel ao rei. Uma rainha com muitas virtudes. E Deus operou ali. Olha o projeto de Deus. Então Esther, desde o início, ela fez tudo certinho, de acordo com Deus planejou para ela. Aí é que está. Nós temos que ter discernimento do que Deus tem para as nossas vidas, discernimento do nosso chamado, para fazer tudo certinho, porque senão nós gastamos tempo, passa o tempo, demora e as coisas não acontecem e jogamos tudo fora às vezes. Amados, é interessante isso aqui. Isso aqui fala de propósito no chamado. Às vezes você fica lá, mas eu tenho um chamado e esse chamado não aconteceu ainda. Por que não aconteceu? Você está na posição? Você analisou isso para a sua vida? Você deu prioridade a esse chamado? Ninguém me vê? Claro que não vê. Está faltando a sua parte. Está faltando a sua parte. Ei, Esther, ela não tentou se apresentar nem depois de rainha. Ela permaneceu com seu perfil de pessoa humilde, de pessoa simples, porém tremendamente inteligente no Senhor. Quando era necessário dela, ela estava ali com sabedoria para agir, mas ela permaneceu naquele perfil seu, humilde, simpática, educada. Amados, podemos notar que a partir desse ensinamento, a partir desta história de Esther, que o propósito de Deus, os propósitos de Deus são perfeitos. Sabe por quê? Você quer saber por quê? Porque Deus, quando Ele nos chama para algo, Ele já traçou a história de início ao fim, de uma visão, como falamos antes, sobrenatural, pelo sobrenatural dEle. Ele já decretou a derrota daqueles que se levantarem contra nós, contra mim, contra você. Ele já decretou a derrota daqueles e decretou sua vitória, mas você precisa alcançar a vitória, precisamos alcançar.
Jeremias escreveu: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. É importante isso, termos essa comunhão com o Senhor, a ponto de discernir: opa, peraí, aqui eu não posso ir porque Deus não vai comigo, mas aqui eu vou. Ou então dizer assim: Senhor, como Josué disse, olha, eu vou, mas eu só vou se o Senhor for comigo. Aleluia! Só vou se o Senhor for comigo. Amados, no 1.2, Deus é o nosso fiel protetor. Deus é o nosso fiel protetor. Não podemos abrir mão disso, desta convicção também, que Deus nos protege. Ele nos chama, Ele nos escolhe, Ele nos determina a ordem a partir do chamado, nos traça um caminho, e se nós fizermos tudo certinho, nós estamos debaixo da proteção dele. Ele não nos tira da proteção. Agora, se a pessoa quiser, a pessoa pode sair, e aí atrapalha um pouco os projetos de Deus. Então, amados, eu quero dizer a você: busque no Senhor sempre discernimento para perceber se você realmente está indo no caminho certo ou não. Sabedor da vitória dos judeus na fortaleza de Suzã, Ester 9:11. O rei perguntou a Ester se ela teria outro requerimento. E Ester então pediu a ampliação da lei por mais um dia em Suzã, e que os corpos dos 10 filhos de Amã fossem pendurados na cerca. Ei, nós já estamos vendo aqui a segunda fase da história de Ester, o segundo momento, o momento pós-sofrimento, o momento pós-luta, o momento pós-angústia, mas o momento pós aquela confiança que foi necessária para que Deus agisse na vida de Ester e do povo judeu. Momento da vitória. O seu condenador foi condenado no seu lugar. O seu condenador foi enforcado na forca que fora preparada para ti. E você recebeu das mãos do rei o anel que carimba os decretos do rei. Você recebeu das mãos do rei vestes especiais. E você recebeu das mãos do rei o direito de determinar, de ser ouvido nas suas petições. É isso que aconteceu com Ester. Por quê? Porque Deus a protegeu. E por que Deus protegeu? Porque a primeiro momento, quando a responsabilidade foi jogada para ela, ela encaminhou para Deus e confiou em Deus. E como ela tinha muita admiração, como ela tinha, muito poder sobre o povo judeu, quando ela decretou que jejuassem, que consagrasse a Deus por 3 dias, todos atenderam. A Bíblia diz que foi todos. E Deus atendeu o clamor do povo. E se o meu povo, está aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Foi isso que aconteceu. O povo se humilhou, o povo orou, o povo buscou a face do Senhor. Você tem feito isso? 3 missões. Se humilhar perante o Senhor, orar, e buscar a face dele. O que aconteceu? Aleluia. Deus é o nosso fiel protetor, assim como livrou os judeus,
assim como livrou os judeus. Esta certeza faz o cristão sentir-se seguro enquanto a sua salvação. Eu quero dizer para você que como Deus é protetor, Deus é tão protetor que Ele ainda nos lança uma proposta. Lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: olha, fazei prova de mim. Deus nos dá esse direito de fazermos prova dEle. Mas sabe como que é fazer prova dEle? É fazer e confiar, crer que vai acontecer. Olha aqui, quer prova mais clara com Deus do que Josué fez? Ou melhor, Gideão, né? Gideão que fez a prova do novelo de lã. Gideão, pensa num camarada que provou Deus. E Deus gostou. Deus gostou e foi com Gideão. Gideão escolheu 32 homens, Deus eliminou quase tudo, ficaram só 300. E Deus falou para Gideão: é com esse que você vai, é com esses, porque eu não quero que tirem a minha honra da batalha, da vitória. Olha como que acontecem as coisas, amados. Então, não se esqueça, Deus é protetor. Deus é protetor. Nós temos um Deus que se preocupa com cada um dos seus filhos. Tá? Isso aqui está no comentário da revista. Conhece a nossa entrada e a nossa saída. Isso aqui está em Salmo 121, versículo 8. Né? Ele está ininterruptamente ao nosso lado e isso nos dá a segurança da vitória e a confiança da proteção do Senhor. Vale lembrar aqui de novo que às vezes você coloca a batalha na mão de Deus e fica duvidando. Deus não age. É confiança, estamos falando submissão ao Senhor, confiança total nele. Confiança total nele. Aleluia. Ei, lá Êxodo 14, no versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: olha, um momento difícil para Israel, porque atrás estava Faraó querendo devorar o povo, o exército de Faraó querendo devorar o povo, à frente o Mar Vermelho, ao lado dos paredões, e o povo angustiado. E Moisés buscou no Senhor, e o Senhor disse a Moisés: diga ao povo que marche para onde? Marchar rumo ao Mar Vermelho. E quando Moisés tocou as águas, o mar se abriu. Moisés creu, Moisés confiou, e Deus agiu. Vamos para 1.3. Deus muda tristeza em alegria. Estou falando, e como eu fiz a divisão do livro de Esther em fase de tormenta, de luta, de angústia, de batalha, veio a fase da alegria, né? Fase da alegria. Eu ressalto que 90% da luta do crente se dá de joelho, porque quando você está buscando o Senhor, Ele está agindo. E depois da vitória vem um momento de adoração, de testemunho, né? De celebração no Senhor. Embora tivesse enfrentado dificuldades na infância, Esther manteve-se pura e serena a todo tempo. Esther não se importou com a situação que vivia, que passou, com as faltas de uma mãe para ensinar ela. Não, Esther manteve-se naquele perfil puro. Ela pôde dizer: Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a minha vida, a vida para que não descesse ao abismo. Salmos 30, versículo 3. Amados, qualquer aflição diante da proteção divina, ela é
passageira, é rápida, é efêmera. Anote isso aqui. No livro de Coríntios 1, a palavra do Senhor diz assim: toda tribulação é leve e momentânea na vida daqueles que temem a Deus e produzem um grande peso de glória. Toda tribulação, ela é leve e momentânea na vida daquele que serve a Deus, está em comunhão com Deus. Você tem a perspectiva de que você vai vencer, de que você vai superar, tá bom? Vamos para o tópico 2. Aqui na lição, no tópico 1, a gente ensinou, olha só, que Davi, Josué, Sansão e outros venceram os seus inimigos em virtude de o Senhor lutar ao lado deles. Por isso devemos confiar na proteção divina, pois o Senhor nos guarda de forma especial. Tópico 2, Deus é juiz de Israel. Nós vamos entender aqui, é hora de celebrar. No 2.2 devemos contar os efeitos do Senhor, os feitos do Senhor, e no 2.3, quem serve ao Senhor goza de paz. Então nós vamos trabalhar seguindo esta linha. Continuaremos vendo como os episódios no livro de Esther foram dirigidos por Deus e suas intenções para que a salvaguarda do seu povo fosse realizada. Deus agiu desde o início até o final desta história. E é interessante, Deus não é citado no livro de Esther em nenhum momento. Na verdade, nem precisava, né? Tanto que ele aparece, Deus age como um personagem de ponta a ponta no livro de Esther. Seria ali um quarto personagem. Seria aquele mesmo quarto personagem que estava lá na fornalha de fogo ardente junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. É aquele quarto. É ele. É hora de celebrar. Existe um momento da batalha que precisamos celebrar. Quando? Quando temos conhecimento da vitória. Quando tudo que era contra nós virou ao nosso favor. É o momento de celebrar, de registrar. Olha, Mardoqueu escreveu a carta acerca do livramento que o Senhor deu a Israel e enviou a todos os judeus pertencentes às 127 províncias do rei Assuero. Não ficou uma sem saber. Porque onde tinha um judeu estava condenado à morte. E Mardoqueu se tratou de escrever rápido. E deixa eu falar para você, naquele tempo não tinha WhatsApp, internet, não tinha nada disso. Era escrita na pedra. Mas chegou a tempo. Chegou a tempo. Em virtude deste tamanho livramento, Israel festeja até hoje a festa de Purim, como constante recordação do grande livramento das mãos do malvado Amã. Nós vamos trabalhar sobre essa questão do Purim, né? Esse dia que foi escolhido em comemoração à vitória do povo judeu. Amém? Aqui no comentário a gente tem a orientação do comentário histórico-cultural da Bíblia. Puru é a palavra babilônica para sortes. Por isso que se deu o nome de Purim, para a sorte. Foi o método usado para Amã para escolher a data de exterminação dos judeus naquele dia. Está lá em Esther 3:7. Então, Mardoqueu lançou sorte do dia que seria escolhido para aniquilar o povo judeu, para exterminar o povo judeu. O negócio aconteceu ao contrário, graças a Deus. No 2.2, devemos contar os feitos do Senhor. Não devemos só celebrar, mas devemos também contar, testemunhar do que Deus tem feito em nossas vidas. É importante isso. A palavra do Senhor nos motiva a divulgar os feitos do Senhor. Sabe o que é isso? Evangelho. Levar a boa nova. Pregar a palavra. É testemunhar. Testemunhamos para a honra e glória do Senhor Jesus, que Jesus
através da Santa Ceia, que Jesus morreu, crucificado, no terceiro dia ressuscitou para a remissão dos nossos pecados. É contar os feitos. Olha só, cada chance perdida, presta atenção nisso aqui, cada chance perdida de testemunhar pode representar uma vida no inferno. É forte esse negócio. Olha o tamanho do poder do testemunho, irmão. Olha o tamanho do poder do testemunho na sua vida. E você diz, eu não tenho oportunidade, eu não tenho... Ei, a pessoa com quem você está conversando aí, ó, é uma oportunidade que Deus está te dizendo, Deus está te dando para falar do amor de Deus para ela. E pode falar do amor de Deus na sua vida, testemunhar o que Deus fez na sua vida para essa pessoa. Faça isso. Faça isso. Eu vou fazer uma leitura aqui, lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim, olha só. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Isso aqui está no comentário da revista. E eu quero fazer menção aqui, olha, nessa questão do testemunho, aos tímidos e aos incrédulos. Tímidos, aquele que recebe e não testemunha, não reconhece o que Deus fez na vida. Eu tenho vergonha de dizer, mas não tenho vergonha de receber. Aos incrédulos, aqueles que quer a bênção, mas não quer o dono. Tem uma determinação aqui. Tem uma determinação aqui. Tem uma determinação aqui. Sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. É forte isso aqui, amados. É forte. Vamos para o 2.3. Quem serve ao Senhor goza de paz. Quem serve ao Senhor goza de paz. O Senhor é o nosso manancial de paz. Nele está a felicidade, amparo, abrigo e salvação que necessitamos para viver uma vida de paz. Sabe o que é estar em paz? Salmo 91. Aleluia. Salmo 91, nós encontramos aqui que é estar em paz. Aleluia, para a honra e glória do Senhor. Aleluia, onde fala que 1000 cairão à sua direita, ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido. Estar em paz é o quê? É habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, é descansar no Senhor, deleitar no Senhor, Ele tudo fará, é confiar. Aí o coração da gente fica cheio de paz, tranquilidade. Acaba o mundo à sua direita, à sua esquerda, está caindo tudo, mas você está ali tranquilo. Você acha que Esther não passou por uma situação terrível? Havia um decreto irrevogável
marcado o dia da morte do povo dos judeus. E ela era judia, ia morrer também naquele dia. E a angústia, e a dor, e o que ela vinha sofrendo. E ela demonstrava? Não. Mas eu imagino em Esther que ela ia lá, dado momento quando a angústia arrochava o coração, ela corria lá para o seu quarto, o seu aposento, e ia lá para um banheiro, vamos colocar assim, um banheiro, e lá ela chorava diante do Senhor, se derramava diante do Senhor. Aí quando se aliviava, lavava o rosto, retocava a maquiagem e saía com um sorriso alegre. Foi assim, amados. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor é gozar de paz. É convicção de que vai vencer. É deitar e dormir tranquilo. Confiar no Senhor é gozar de paz. Aleluia. O mundo nunca esteve em busca de paz como nos dias de hoje. Que possamos dizer bem alto e bom som, dizer em alto e bom som, que só em Jesus podemos encontrar a paz verdadeira, pois Ele é o príncipe da paz. E aí eu trago aqui para você um versículo que está aqui nos comentários da revista, da história, da lição, onde o Senhor Jesus fala assim, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou, como o mundo a dá. Tem coisa melhor do que isso, irmão? Ter a paz do Senhor na vida. E sabe de uma coisa que chama atenção? Quantas que seja testemunha aqui, pessoas, irmãos em Cristo, cumprimenta, saúda com o ósculo santo a paz do Senhor, como se fosse algo tão banal. Ei, quando você deseja a paz do Senhor para alguém, eu quero dizer para você que não tem coisa melhor no mundo para se desejar, irmão. Não existe. Então, deseja a paz do Senhor de toda a sua alma, de toda a sua alegria, de todo o seu coração. Faça isso, desta forma. Não estou aqui mandando não, é a palavra do Senhor. Porque Ele nos deixou a paz, Ele não nos deixou tribulação, Ele não nos deixou angústia. Isso é que nós que colocamos quando nos esvaziamos dEle. Aí, quando nós nos esvaziamos do Senhor, enchemos-nos de angústia, dor, e a paz fica de lado. Ei, que enchamos de paz, que o Espírito Santo de Deus habite em nós, no todo dos nossos corações. No todo. É difícil, né? É difícil. Mas é no todo. É no todo. Aleluia. Ensinei neste tópico 2, os episódios no livro de Esther foram dirigidos por Deus e suas intenções ocorreram para que a salvaguarda do povo de Deus fosse realizada. Então vamos para o tópico 3. Tremendo esse tópico 3. O Senhor permite a aprovação de Esther. Ei, já fica sabendo aí, ó. Quando você estiver na prova, a prova vem de Deus. É Ele que permite. Anote aí. Eu estou na prova, Senhor me tira. Ele vai te tirar, com certeza. Mas Ele quer te tirar aprovado. Ele quer te tirar aprovado. Entenda isso. Aprovado. Senhor, me tira dessa prova. Ei, não peça isso, não. Senhor, me dê condições de vencer essa prova. Me dê sabedoria, me dê discernimento. Eu quero vencer essa prova porque eu sei que isso vem de Ti, meu Deus. É assim. A provação é um meio pelo qual o Senhor nos aperfeiçoa.
Quando Deus tirou Israel do Egito, Deus gastou um tempinho bom. Pensa num tempinho bom. Para deixar o povo de Israel pronto para cruzar o Jordão. Era uma viagem de 40 dias. Com luta, com demora, que era muita gente. Durou 40 anos. Pensa num povo que deu trabalho para Deus. Murmurou. Profanou. Adorou o bezerro. E o povo tinha tudo ali de Deus mandado. O mar vermelho se abriu. Maná desceu do céu. Carne brotou da terra aí à vontade. As águas amargas se fizeram doces, saudáveis. Jorrou a água da pedra. Tudo isso aconteceu e mesmo assim, na primeira oportunidade, o povo errava. Olha aqui. A palavra do Senhor diz que nós devemos ter sóbrios e vigilantes, maduros na fé. Isso é, sóbrios e vigilantes, maduros na fé. Se vem algo contra você, tenha sabedoria. Siga em frente. Receba como uma prova de Deus e faça tudo para ser aprovado e bem aprovado, como foi Esther. Desculpa. Esther passou por esse momento de provação, contudo teve forças para adorar ao Senhor e no fim pôde festejar juntamente com o seu povo a vitória. Esther 9, 22. Esther, no momento de maior provação, depositou sua confiança no Senhor. Quando Mardoqueu jogou a responsabilidade para ela, e quando ele disse, você não foi colocada aí só para ser rainha, não. Deus tem um propósito na sua vida, livrar o povo. O que Esther fez? Ela foi no rei? Não. Ela foi buscar em Deus. Primeiro passo para vencer a prova. Busque em Deus. O nível da nossa comunhão com Deus em oração é que traz e nos traz segurança. O Senhor não desampara aqueles que o buscam. Você quer saber de uma coisa? Eu vou ler aqui no Salmo 18. Eu gosto desses versículos, dessa passagem do Salmo 18. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Deus tem prazer em você, em te livrar. Mas tem outro negócio aqui, ó. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu conforme a pureza das minhas mãos. Por quê? Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. É interessante isso aqui. Eu tenho falado várias vezes já, estou sendo até repetitivo, mas existe uma contrapartida. Você vai de encontro a Deus e Ele vem para encontrar você. As suas obras determinam o tamanho da sua vitória. Aleluia. Passe na prova cantando. Passe na prova convicto de que você vai vencer. Passe bem. Aleluia. Era hora de festejar. Bom, tudo passou, né? Amã já havia sido enforcado. Amã já estava enforcado na força que ele construiu. Os filhos deles também, a família dele também. Mas por quê?
que Esther pediu também a forca dos 10 filhos de Amã. Ei, deixa eu falar uma coisa para você lembrar aqui. Amã era da linhagem lá dos amalequitas, inimigos declarados de Deus. Alguém sobrou da guerra com os amalequitas, espalhou descendência. Então permaneceram os inimigos de Deus. E Amã teve aquela oportunidade ali de tentar aniquilar a Deus. Então, eu imagino na Bíblia, e imagino por Esther, que se ficasse alguém dos filhos de Amã, continuaria uma descendência de inimigos de Deus ali, contra os judeus. E a batalha continuaria. Mas Esther, passou a espada no meio e destruiu tudo. Era hora de festejar. O fato de o livro de Esther não mencionar o nome do Senhor é só um detalhe, porque sua presença e como ele dirige os fatos e os tempos para favorecer seu povo são perspectivas inquestionáveis. Aleluia. A celebração por parte dos judeus nos ensina que as lembranças traumáticas do passado devem tornar-se a base não de consternação, e sim de celebração. Ei, havia razão para o povo judeu, Esther e Mardoqueu ali, depois de tudo isso, dar sequência na tristeza que eles haviam sofrido, que eles haviam passado, nas angústias? Não, era motivo de celebrar. Ei, Jesus se entregou na cruz, não para que ficássemos tristes por ele ter se entregado à cruz, morto, crucificado daquela forma, mas para nos alegrarmos, porque tudo aquilo que ele passou foi pela salvação de nossas almas. Foi por nós. É motivo de nos alegrar no Senhor. A partir de então, e desse dia, que seria o dia da morte dos judeus, Esther então, só para lembrar, que houve ainda, tentaram um confronto contra o povo judeu, mas só na fortaleza de Suzã foram 500 dos que se levantaram que morreram. Então esse dia foi celebrado, foi declarado, decretado, e um dia depois, como Purim, o dia de celebração do livramento que Deus deu ao povo judeu. Aleluia. Purim comemorava a inversão dos desígnios malignos e a vindicação dos inocentes, pela lembrança anual do triunfo da justiça contra a injustiça. Seria encorajado um comportamento verdadeiro, correto na comunidade, segurança séria, promovida, e avançaria a causa de paz. Esse dia foi marcado assim como um dia do triunfo do bem contra o mal. Amém? 3.2 Esther movida pela fé. Esther alcançou o topo mais alto que uma mulher poderia chegar, ao posto de rainha. Ei, e aí ela deixou de ser uma rainha anônima. É interessante isso aqui. Tudo que o rei ia fazer, ele perguntava para ela. Contudo, ela não se preocupou com isso, nem com fama, dinheiro, poder e domínio. Esther podia muito bem desfrutar da sua posição que exercia dentro da casa do rei, mas também entendia que a mulher sábia edifica a sua casa. Provérbio 14, versículo 1. Esther manteve o seu perfil, porém o rei passou a considerá-la mais ainda como uma orientadora, como uma conselheira. Por quê? Porque ele sabia que ela buscava as decisões e as respostas no
Senhor. Ela sempre demonstrou ser uma serva fiel ao Senhor, nunca perdendo a sua fé. Ela agia de maneira afável e confiava que o Senhor faria o restante. Eita glória! A história de Esther é a prova de que ninguém pode parar uma pessoa que se entrega completamente nas mãos de Deus. Não pode parar. Com a direção do Senhor, enfrentou tudo por amor ao seu povo e venceu. Ei, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. Sabe o que é o recuo? O recuo é trabalho do espírito de dúvida no seu coração. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Tenha uma fé extraordinária, uma fé vitoriosa, uma fé que não desiste, não olha para trás, pois é dádiva de Deus e está em Jesus Cristo. Eu digo para você, olha, e eu sempre uso isso, Senhor, a minha fé é viva. Por que a minha fé é viva? Porque o meu Deus é vivo, o Espírito Santo que opera em mim é vivo, e a convicção de que eu vou vencer é viva. Viva o Senhor Jesus, aleluia. Viva o Senhor Jesus. Ele vive e reina para todo sempre, é o guarda constante de Israel. Saiba disso, não se esqueça disso. 3.3, Deus cuida do seu povo. Jesus disse a Pedro, olha, quando Jesus ressuscitou, ele disse a Pedro, olha, apacente as minhas ovelhas. O que é? Cuida. E era só para Pedro? Isso não, é para você, para mim, para todo aquele que foi chamado por Deus para fazer a obra. Você que senta lá no último banco, também, sabia? Também. Não pense. Ei, você tem uma história de Deus na sua vida. E você tem um compromisso de orar e de levar o evangelho. Por onde for. Eita glória. Deus cuida do seu povo. E sabe quem que ele levantou? Nós, para cuidar do povo dele. Eu, você, todos nós que propagamos o evangelho, que um dia levantamos a nossa mão e aceitamos o nosso Senhor como o único Salvador das nossas vidas. Ei, não é só nosso pastor presidente que tem essa responsabilidade, não. Não é só os missionários, as missionárias, não. Você aí também. Você aí também. Aqui fica bem claro que a vocação cristã está em assumir uma responsabilidade afável e amorosa uns pelos outros. Ei, glória de Deus. Precisamos orar pelos outros. Precisamos jejuar pelos outros. Precisamos, aleluia, compartilhar o nosso amor com os outros. Amados. Um dos privilégios, é privilégio em ser cristão, está no fato de convivermos numa comunidade de pessoas mutuamente responsáveis pela vida um dos outros. Isto é privilégio. Preocupe-se com teu irmão, com teu próximo. Não queira uma vida de fé individualista, egoísta. Não faça isso. Esther se uniu ao seu primo para proteger seu povo do perverso Amã. É por isso Deus colocou Esther lá para isso. Ei, Deus te colocou aonde você está na obra dele, porque tem gente que precisa de você. A Bíblia nos ensina que os dois principais mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós
mesmas. Mateus 22, 37 e 39. Tudo resume nisso aqui. Amar a Deus, amar ao próximo. E como amar a Deus se não amar o próximo? Jesus, eu te amo, mas estou fazendo mal para o meu próximo. Ele não vai aceitar esse amor. Com certeza não vai aceitar. Aleluia. Quem não gosta, estou aqui agora no comentário mais uma vez. Quem não gosta de receber atenção e ser amado? De ser bem recebido? O dia a dia do Evangelho sempre nos orienta a fazermos o bem, ou seja, a fazermos aos outros que gostaríamos de receber dele. Você quer para você? Quer? Desejo que você quer para você também, para o seu próximo. E faça isso, amados. Faça isso. Faça isso. A ação de Esther e de Mardoqueu foi ação encaminhada, providenciada de Deus, guardada por Deus, livrou todo um povo, toda uma nação. A ação de Deus na sua vida é para que vidas sejam salvas a partir da sua história de vida, a partir do que Deus tem feito na sua vida. E quem tem que se fazer saber isso é você, tá bom? Aqui na conclusão da revista, estudamos que a graça de Deus transforma as nossas angústias e consternação em alegria. Aprendemos que necessitamos celebrar as nossas vitórias através de cânticos espirituais para não nos esquecer de que o Senhor é bom para conosco. Tudo é para que não esqueçamos que o Senhor é bom para o seu povo. Ele tem uma promessa que ele fez lá, antiga, há muito tempo. E até hoje, ele vem honrando e vai honrar. Porque ele não falha. Tá bom? Está terminada a lição nesta manhã. Deus é maravilhoso. E eu quero aqui louvar a Deus pelo meu pastor presidente, pastor Enio Rodrigues, pastora Kézia Alves, que me concederam nesta manhã a oportunidade de trazer aqui esta lição para os amados irmãos. Na verdade, esta lição era para o pastor Enio, porém ele não pôde vir e me ligou. E eis-me aqui, eis-me aqui, meu pastor, sempre. Eis-me aqui, Senhor, sempre. Deus operou, a mensagem foi transmitida, e eu louvo a Deus por isso. Então queremos neste momento fazer uma oração e agradecer a Deus e que a mensagem desta manhã tenha contribuído e venha a contribuir muito mesmo para o avivamento de nossas fé, tá bom? Então vamos orar. Amado Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos aqui, Pai, finalizando este momento de ensinamento da palavra do Senhor na EBD, nesta manhã de domingo, e eu te louvo e te adoro, Pai, por tudo, por ter me usado como a ferramenta necessária aqui, e que nada tenha sido de mim, mas tudo de ti, porque o teu Espírito opera na minha vida, e eu te louvo, Senhor, e te agradeço mesmo, em nome de Jesus. Muito obrigado. Quero aqui agradecer ao nosso técnico de áudio, William, que está ali. Um abraço, William. Domingo que vem, nova lição, uma serva de coragem, a lição 13, com o evangelista Enéas. E a gente estará aqui também para acompanhar o nosso amado irmão que estará nessa lição. Quero mandar um abraço aos superintendentes da Escola Bíblica aqui da AD Confresa, o evangelista Israel e o presbítero Moacir. Um abraço a vocês. E estamos aqui, meus amados. Um abraço a todos, Deus os abençoe, tenha aí um bom domingo para a honra e glória do Senhor. Amém? A paz do Senhor a todos.